Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos começar aí a live. Hoje a gente vai ter a live junto com a psicóloga Camila. Camila, ela trabalha diretamente com médicos cirurgiões plásticos também. Ela é lá de Minas Gerais, auxilia um monte de médicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E a gente vai falar alguns assuntos muito importantes para a cirurgia plástica. Vamos sair um pouquinho do Covid, né? E vamos começar a falar um pouquinho de cirurgia plástica também, que eu acho que é muito importante. A gente tem que voltar à nossa vida, começar a voltar à nossa vida, começar a voltar às nossas práticas, né? E o que eu melhor sei fazer em cirurgia, em medicina, é cirurgia plástica. Então, vamos falar um pouquinho de cirurgia plástica também. E vamos falar um pouquinho do tema que eu gosto bastante, e até por ser também estar na diretoria do DEPRO, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente fala bastante sobre isso, tá? O pessoal tá entrando aí, meus amigos. Ó, o Jonas, meu amigão, tá aí, galera toda aí entrando. Camila parece que já tá aqui. Camila, faz um favor para mim, me manda uma solicitação para entrar, né, na live, que aí eu já aceito você aqui e a gente já adiciona e começa a live, tá? Eu tô muito feliz porque tá entrando bastante gente aí que nos segue, galera que são nossos amigos, vários colegas cirurgiões plásticos também estão entrando, então eu fico muito feliz, porque é um tema que agora, nessa época de pandemia, que tá todo mundo com pouca cirurgia, todo mundo que tá muito preocupado com as finanças, eu também tô, a gente começa a ter muitos problemas e alguns colegas aí que acontece pisar um pouquinho na ética, né? E isso não pode acontecer, tá? Mas vamos falar bastante sobre esse assunto. Camila, eu já adicionei aqui, ela está Boa conectando. noite. Tudo bom, Camila? Ó, Tudo bom? E você, doutor Alexandre? tudo ótimo. Tá falhando um Sua conexão pouquinho? tá... Isso, conexão tá falhando um pouquinho. Ó, meu gato, fazer live em casa é um barato. Ó, meu gato sobe, minha filha tá falando ao fundo, mas tá uma beleza. Mas gente, Pouco. né? Doutor E Alexandre, aí a tá gente vai falhando um falando pouco. durante a live aí. Ah, melhorou. Eu tô tendo um pouquinho de problema com a sua conexão, Camila. Deixa eu Tá ver falhando aqui. um pouquinho aqui para mim. Melhorou agora? Agora tá beleza. Agora tá ok. Tá Melhorou? pequeno delay só entre a imagem e o som, mas dá para entender legal. Tá. Queria, né, agradecer o convite e esse tema, né, a ética na cirurgia plástica, eu também acho extremamente importante, né? E várias pessoas assim com muitas dúvidas, muitas perguntas, né? Legal. Tanto na parte da cirurgia plástica, tanto na psicologia também. Ótimo, ótimo. E aí eu vi que um monte de gente mandou pergunta aí para você também, né? Aí Isso, pode mandar bala aquilo que você tiver de dúvida ou quiser falar também. Eu sei que você trabalha com cirurgiões plásticos aí, cirurgiões plásticos aí em Minas Gerais, né? Você está bem dentro desse tema, mesmo desse assunto, então é legal. Oi, tá me ouvindo? foi. Tá me ouvindo? Você está conseguindo Eu tô... ouvir agora ou não? Tá? Não, agora melhorou. Você quer que eu reconecte, saia e reconecte, para você ter uma... Não, acho que agora tá bom. Aí se falhar de novo, aí reconecta. Mas acho que agora Beleza. tá bom. Então, beleza. É, Então, vamos aí para as dúvidas aí de todo mundo que o pessoal estava tendo. isso. Falar um pouquinho do meu trabalho. Legal. Eu faço acompanhamento na cirurgia plástica já tem quase 7 anos. Atualmente, aqui em Belo Horizonte, eu trabalho com 4 cirurgiões plásticos, né? Então, eu faço esse acompanhamento pré, né, antes da cirurgia e no pós-operatório, muito parecido com o acompanhamento da cirurgia bariátrica, Legal. né? Aí eu faço esse acompanhamento em todo o processo cirúrgico.
E antes de começar, eu queria até citar uma frase que eu coloquei até no artigo que eu estou escrevendo, cheguei até a postar no Instagram, você chegou até a ler, eu acho que ele vai resumir um pouco a live de hoje, né? Pode falar o nome do livro? Claro, claro, vou. Sem Pode? problema Então, deixa nenhum, eu é até mostrar ótimo. aqui. É desse livro, está todo marcado, que é o Erro Médicos da Cirurgia Plástica, do Gustavo Borges, muito bom livro. Legal. E ele fala o seguinte: a única certeza que se tem em um ato cirúrgico é a presença de elementos da imprevisibilidade, né? Não se pode negar a influência do paciente na participação dos resultados da cirurgia plástica, posto que depende de três fatores principais, que é a técnica e habilidade do médico, né, do cirurgião plástico, os cuidados do paciente no pós-operatório e principalmente o estado emocional do paciente. Eu acho que vai resumir um pouquinho nessa conversa, né, de Fantástico. hoje. Né? Aí eu vou começar com as perguntas, então. Legal. A primeira pergunta é: quanto tempo que leva a formação do cirurgião plástico? Bom, formação mínima do cirurgião plástico são 6 anos de medicina, mais 2 ou 3 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica. E depois disso tudo terminado, ele não é cirurgião plástico ainda, ele tem que prestar prova de título de especialista, e somente depois de passar na prova que ele tem esse título de especialista e é um cirurgião plástico. Então, a formação mínima, são 11 anos, né? Antes disso, ele não pode ser Isso. denominado um cirurgião plástico. Quais os critérios que são utilizados para as normas jurídicas, né, dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica relacionadas às postagens de foto antes e depois? Bom, fotos de antes e depois, isso eu acho que é a grande celeuma, é um grande tendão de Aquiles na cirurgia plástica, na dermatologia, né, nas especialidades que mexem com estética. Bom, fotos de antes e depois, fotos de resultados, fotos de qualquer coisa não pode ser mostrado, tá, pessoal? Embora o artigo 75, com a resolução de 2019, meio que deixa uma obscuridade, né, falando sobre isso, não pode, tá? Mostrar fotos de antes e depois não pode. O estatuto, o Código de Ética Médica é bem claro, o artigo 75, resolução 21, 26, não pode, mas a galera faz, né? A gente sabe que faz. Agora, eu estou na diretoria do DEPRO, né? Eu sou o diretor mesmo do órgão que faz essa regulação dentro da Sociedade de Cirurgia Plástica, e a gente tem que fazer valer o estatuto. O médico que faz isso é um médico que é um transgressor, por enquanto está sendo notificado, já tem algumas sindicâncias, mas mais para frente vai ter que ser apenado de alguma maneira. E o paciente, quando ele começa a ver essas fotos antes e depois, ele fantasia muito, que ele, né, vai com diversos desejos, fantasias, e quando acontece o procedimento, ele fala: não, por que meu resultado não ficou parecido com a foto ou da minha amiga, ou que eu vi na internet? E assim, é muito delicado por causa disso. Igual eu tenho, né, eu li de perto com os pacientes, né? Então, para eles, assim, é muito complicado, porque o paciente, ele fantasia muito o resultado de outra cirurgia, de outras pessoas. Perfeito. As expectativas ficam totalmente diferentes da realidade, né? E isso é importantíssimo saber, que assim, vamos supor que o médico fica só publicando antes e depois toda hora, só resultados. O que isso quer dizer? Que os resultados dele são todos bons, porque o médico não vai publicar o resultado da necrose, da deiscência de cicatriz. Então, pessoal, não vão nessa, e o duro é que muita gente entra nessa. Vai no médico que fica mostrando um monte desses resultados. Isso é um grande problema. E uma coisa que eu acho que os médicos têm que começar a mostrar, desde o termo de consentimento, e falar mais, é as intercorrências. Igual você falou, necrose, assimetria corporal, né? São vários fatores ali, né? Então, cada organismo reage de uma forma, né? Às vezes, outra coisa também que eu vejo que as pacientes entram, pesquisam, que eu não concordo, são grupos. Igual eu falei, para mim é a mesma coisa do que o caso da foto antes e depois, né? Por causa desses fatores emocionais, né? Certo. Às vezes o médico, ele
Não, eu quero mostrar o meu trabalho, né? Mas e o, o psíquico daquele paciente, né? O emocional daquele paciente? Isso é muito importante porque a gente sabe que eu recebo todos os dias lá no Depro denúncias de grupos, né? E é um grande problema, porque nesses grupos é a mesma coisa, fica mostrando só coisa boa, fica mostrando o resultado do peitinho, o resultado da barriga, mas na verdade a gente sabe que depende de diversas variáveis, que não só o trabalho médico, entendeu? Então, o corpo humano não é matemático. Pode acontecer muita coisa e não tem como a gente garantir absolutamente nada do resultado. Isso. Vamos à próxima pergunta. É, é a mesma coisa, por que que fotos antes e depois são proibidos? Né? Acho que é isso mesmo. Entra nessa questão, é uma propaganda enganosa, né? Que cada organismo reage de uma forma, né? E a mesma coisa do paciente, eu vou ao cirurgião plástico, eu vou levar uma foto de uma artista. E o cirurgião Exatamente. plástico fala, não, você vai ficar com o nariz parecido ou com o corpo parecido com o artista. Então, assim, é uma propaganda enganosa. Então, Camila, e não só propaganda enganosa, né? A ministra Nancy Andrighi, que é a ministra que mais faz julgamentos em terceira instância, ela vê, além da propaganda enganosa, como promessa de resultado. São as duas coisas, tá? Que entram no Código de Defesa do Consumidor. Um médico que apresenta isso em seu portfólio, nas suas consultas, ou mesmo em Instagram, Facebook, grupo, o que esse médico está fazendo? Ele está prometendo resultado. Então, ele está fazendo uma promessa de resultado, além da propaganda enganosa. Esse médico será punido, sim, tá? E até o paciente depois, por ter um resultado como não esperava, entrar contra esse médico, né? E são vários Exatamente. fatores também que a gente, né, vai estar discutindo aqui depois, que entram nos transtornos de personalidade, né? Perfeito. E esse paciente que procura o cirurgião plástico, quem garante que ela não tenha uma dismorfobia ou é uma paciente borderline, né? Então são vários fatores nisso, Não né? tenha dúvida nenhuma. Oi? Não tenha dúvida nenhuma. Esse é um grande problema, porque muitas vezes o cirurgião não consegue detectar, durante uma consulta, uma anamnese, um dismorfismo corporal, por exemplo, de uma paciente. Então, isso é um grande problema mesmo, que a gente pega diariamente. E o paciente, para ele fazer uma cirurgia, ele omite muito na consulta, né? Isso a gente vê mesmo. Isso, opa, caiu aqui a câmera. Isso a gente vê Principalmente muito, muito mesmo. isso. E principalmente esses pacientes com um transtorno psíquico, né? Um transtorno de personalidade. Né? A gente tem como exemplo, tem até um artigo que eu enviei para você da paciente borderline. Né? Então, é um diagnóstico para você estar avaliando a psicopatologia, é muito delicado. Né? Então, é uma paciente que ela chega normalmente no seu consultório e desencadeia um surto no pós-operatório. Exato, e a gente não consegue diagnosticar, viu? É complicado. Alguns casos realmente passam. Só para você ter ideia, cerca de 20% dos pacientes que procuram a gente consegue diagnosticar que não tem indicação, tá, da cirurgia. Só para você ter ideia, 20%, é um número grande, né? E a gente rejeita fazer a cirurgia. Só que é um grande problema, porque vai passar em outro médico e grande chance de algum outro médico fazer. Com certeza. Vamos lá para a próxima pergunta. E se a paciente autorizar as fotos antes e depois podem ser publicadas? De maneira alguma. Ela pode autorizar, ela pode escrever no termo, não pode. Uma outra coisa que é muito importante, tem um monte de médico que está repostando publicações de pacientes. Por exemplo, o paciente opera as mamas e aí publica que operou as mamas com um determinado médico. E esse médico reposta. Aí ele fala, mas isso não tem nada de errado, eu estou repostando o que ela fez. Não pode, pessoal. Mesmo ela tendo postado, autorizado você postar, não pode. Isso infringe o Código de Ética Médica, artigo 75, resolução 2126 de 2015. Não pode. Médicos podem... essa pergunta, né, que médicos podem reportar fotos. Pode o cirurgião plástico divulgar fotos pré e pós-operatórios na televisão, jornais ou revistas? Muito menos. Não pode de jeito nenhum. Isso é vedado totalmente. Única exceção que o médico pode divulgar fotos, artigos científicos, congressos,
tá? E isso tudo tem que passar tem que passar pela comissão de ética, tem que ser aprovado pela comissão de ética e não pode ser identificável o paciente. Aí um monte de médico pegando o artigo 75 falando de não identificação de paciente, publica no Instagram só fechando o rosto ou não mostrando os olhos. Pessoal, isso não pode. Isso daí é um subterfúgio que estão utilizando para postar fotos e não pode. Isso está errado, isso não pode fazer. Isso. E acontece muito na televisão, em programas, concursos para avaliar quem é parecido com quem humano, Barbie, e é um absurdo, né? Geralmente são pessoas... E o pior é que um monte de médico vai e leva as fotos de antes e depois. Eu que participo de um monte de programa de TV, sempre sou chamado, a gente vê colegas fazendo isso. E não pode, pessoal. Você divulgar paciente seu, você divulgar antes e depois, isso não pode fazer. Isso está errado, mesmo com a autorização do paciente. Por exemplo, eu sou cirurgiã plástica, um exemplo, e posto a foto do paciente, antes e depois. Como que vocês, da Sociedade Brasileira, né, Cirurgia Plástica, qual que é a primeira coisa, a conduta? Bom, agora nós instituímos um protocolo de conduta, a gente checa essa denúncia, então é feita uma denúncia via Instagram para a gente ou algum outro meio, eu checo essa denúncia e faço uma notificação para o médico. Olha, o senhor tem 48 horas para retirar, isso daí não pode fazer, isso está infringindo o código de ética. Se ele não retirar, nós abrimos uma sindicância, e nessa sindicância ele tem todo o direito de defesa, tudo isso, porém, se isso não for consistente, ele será apenado. As apenações na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica são censura pública, suspensão dentro da cirurgia plástica e expulsão dentro da sociedade. Muitos colegas falam, mas a sociedade não tem o poder de um CRM, por exemplo. Porém, nós somos uma sociedade, nós somos um clube. A pessoa tem que seguir essas regras, e essas regras estão no estatuto. Quem não cumpre o estatuto, infelizmente, tem que estar fora da sociedade. Isso. Qual tipo de publicidade que permite aparecer fotos de corpo inteiro de pacientes? Nenhuma. Publicidade nenhuma. Somente artigos científicos ou congressos. Isso sim, isso tem fins didáticos, tem fins de aprendizado, livros, tem fim de aprendizado. Mas o médico postar isso em qualquer tipo de publicidade não pode. Ó, tem um monte de gente falando, tem um monte de cirurgião que faz, e tem, eu sei disso. Eu recebo uma média de 10 a 15 denúncias todos os dias de cirurgiões plásticos e médicos afins fazendo isso. Eles postam não apenas fotos, postam vídeos de lipo, peraí. Não consegui ver aqui não. Não, mostrar vídeo, mostrar cirurgia, mostrar qualquer tipo de procedimento não pode de jeito nenhum, isso só pode ser mostrado em congresso. Se isso for congresso, se for para fins didáticos, isso não pode ser feito. Isso. Deixa eu ver aqui. Então, como vou fazer para conhecer o trabalho do meu cirurgião, né, do cirurgião plástico, se não é permitido postagem de fotos antes e depois? Tá, isso é outro subterfúgio que usam. Mas como que eu vou mostrar o meu trabalho? O seu trabalho é mostrado no seu dia a dia. Você começa a ter seus pacientes vão te angariando outros pacientes. Por quê? É a satisfação de cada paciente. Entendeu? Um paciente vai falar para outro, que vai falar para outro, que vai falar para outro. Você vê um resultado estanque de antes e depois em uma fotografia, isso não quer dizer que o médico é bom ou não. Mas o médico mostrou 200 fotografias, tá? E as complicações? Se ele tem 200 fotografias de fotos boas, pode ter certeza que ele tem complicações também. Todo médico tem complicação. E por que esses caras aí que mostram um monte de antes e depois não mostram complicações? No mínimo, eles estão querendo somente angariar pacientes. E uma outra coisa também que é importante falar, né, que a gente falou até no início, depende muito de cada organismo do paciente. Exato. Né? As complicações, desde a simetria corporal, como é que é o metabolismo desse paciente, o histórico de saúde do paciente. Né? Então, são muita variável, né, Camila? Assim, cirurgia plástica, com a engenharia matemática, nós temos muitas variáveis que não dependem nem do médico nem do paciente. Muitas vezes são alheias a tudo isso, entendeu? Às vezes acontece deficiência de mão, abertura de ponto, e a gente não sabe por que aconteceu. Então, são coisas, são fatores que são acreditados daquilo que não é matemática. Não dá para mostrar foto, não dá para mostrar resultado prometendo, então isso é impossível.
Isso. Tá bom o áudio e o... Tá dando para escutar? E tá ok, eu acho que o pessoal tá vendo direitinho. E ouvindo Tem bem uma, também. tem uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. A sociedade brasileira pode tomar alguma conduta frente a cirurgiões plásticos do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, vistos que muitos membros da CBC estão no capítulo de cirurgia plástica, mas não tem título. Então, vamos lá. Quem pode ser cirurgião plástico? Quem pode ser cirurgião plástico é quem tem título de especialista em cirurgia plástica. É quem está lá no CRM como cadastrado como cirurgião plástico. Independente se ele não é da sociedade, isso é uma escolha dele. Aquilo que eu falei, sociedade é uma sociedade, é uma associação. A pessoa pode ou não fazer parte. Embora mais de 90% dos cirurgiões plásticos titulados são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas tem aqueles que não querem ser, mas eles são cirurgiões plásticos. Agora, quem é do CBC e não tem o título de especialista no CRM, não pode ser considerado cirurgião plástico, e isso já está mais do que comprovado. Explica para as pessoas aí o que é CBC. CBC é o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, né? É Ah, uma tá. associação também, né? E lá tem um capítulo de cirurgia plástica. Porém, nós recebemos algumas denúncias que tem alguns caras que se dizem cirurgiões plásticos e não são. E assim, não são, tá? Quem é cirurgião plástico é aquele que você vai no CREMESP, você vai no CRM do seu estado e procura lá, título de especialista com RQE, que é o Registro de Qualificação do Especialista. Somente esse pode ser o especialista e ele pode divulgar a cirurgia plástica. Isso. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Tá. Por que é ético mostrar fotos de antes e depois nos Estados Unidos né? Por que é ético mostrar fotos antes e depois, né? Nos Estados Unidos e na Europa e no Brasil não? A ética, o que é a ética, primeira coisa, né? Primeiramente, a ética vai variar de sociedade para sociedade, de estado para estado, de país para país. Porque a ética é o conjunto de normas que nós devemos seguir. Se a norma do seu país não deixa, você já passa de ser ético para ser um antiético, fazendo isso. Nos Estados Unidos, tem outros tipos de entendimentos jurídicos e éticos. Para eles, é super ético, não tem problema, não tem nenhuma norma que veda o médico a fazer isso. Porém, eles respondem sim juridicamente, muitas vezes, sob promessa de resultado e propaganda enganosa. Tá? Então, a ética, ela depende da sociedade. São características de normas que você deve seguir dentro da sociedade. E no Brasil? No Brasil, o jurídico não aceita e o CFM não aceita. Se você faz, você é antiético. É muito simples, tá? Todo mundo passa isso pra gente, né? E muitas vezes nas defesas, né, lá no DEPRO, eles falam, mas é ético nos Estados Unidos, mas é ético na Europa. Pessoal, nós temos que seguir normas. Nós temos as nossas legislações que não seguem as legislações nem nos Estados Unidos nem na Europa. Se você pegar por aí, por exemplo, o judiciário aqui no Brasil, a partir do momento que o médico fica prometendo esses resultados, ele é condenado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, não tem dessa. Se a legislação vigente no Brasil não deixa, você não pode fazer. Se você faz, você é. Isso. Por que a cirurgia plástica vai além do corpo? Né? E perguntaram como que funciona o meu trabalho. A cirurgia plástica ela vai muito além do corpo, porque ela trabalha com a mente, com o psíquico. Né? Então, o paciente, quando ele procura uma cirurgia plástica, tem vários fatores ali atrás que fez com que ele procurasse o cirurgião. Né? Ou para melhorar a autoestima, ou né, um bullying na infância, entra nos transtornos de personalidade também. Então, são vários fatores por trás. Então, é delicado, pegando toda essa discussão de fotos antes e depois, porque o paciente, ele vai com tantas expectativas, com sonhos, com desejos, então, assim, por isso, quando tem um resultado que não foi como ele imaginava, como ele sonhava, ele entra ou numa depressão, ou chega numa autoestima, né, com uma baixa estima tão assim, no fundo do poço, porque a gente vê de tudo. Isso é péssimo para o paciente, né? Então, assim, a mente, além dela comandar o corpo,
Ele tem várias expectativas, né, pela cirurgia, pela imagem corporal, né? Então, a psicologia, ela vai trabalhar com o paciente essa questão da ansiedade, vai trabalhar com o paciente quais são as expectativas reais, né, da cirurgia plástica e as expectativas fantasiosas, né? O psicólogo, ele vai intervir se tiver alguma alteração psíquica, né? Igual nós falamos, o paciente, quando ele vai pela primeira vez, consulta com o cirurgião plástico, muitas vezes omite para poder fazer uma cirurgia. Então, o psicólogo, ali no início, vai estar trabalhando isso com o paciente. Então, independente do procedimento cirúrgico, o psicólogo ele vai estar fazendo um trabalho ali junto com o cirurgião plástico para saber um pouco a história de vida desse paciente, né? Eu falo assim que o psicólogo ele é uma ponte entre o paciente e o cirurgião plástico, né? Então a gente vai trabalhar quais são essas expectativas, né? São reais, né? Como eu falei, fantasiosas, e por isso que a cirurgia plástica vai muito além do corpo, né? E quando tem a cirurgia não foi como esperado, isso é muito o paciente ele sofre muito, principalmente se foi, né, se é um paciente que toma dismorfobia, não só paciente com dismorfobia, né? Acho que qualquer outro tipo de paciente, mas principalmente os pacientes que apresentam algum transtorno de personalidade. Perfeito. Aí várias pessoas devem estar se perguntando, mas como é que o médico opera um paciente que tem transtorno de personalidade? Passa, né? Passa, ou talvez, eu falo assim, eu faço todo o acompanhamento, desde o pré, aplico um teste de personalidade, que é aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia, ele é 90% validado. Mesmo o paciente apresentando transtorno de personalidade, quem vai decidir ou não se vai operar o cirurgião plástico. Mas o cirurgião plástico, ele está ciente, eu vou operar uma paciente que tem um transtorno de dismorfia corporal. Mas ele está ciente que ela tem um transtorno de dismorfia corporal. Eu fiz o relatório, apresentei, né? E depois tem toda uma consequência, né? E é feito um trabalho até mais de perto, né? Então, querendo ou não, assim, acho que 80% dos pacientes hoje de cirurgia plástica, acho que não 80%, não, 75% dos pacientes de cirurgia plástica hoje estão com transtorno de personalidade, que procura cirurgia alto, plástica. Hein? Muito alto. Eu li num livro, estudando também, o que eu tenho observado também, mais comprovado, que eu li por último, foi naquele livro A Mente que Mente, aquela da dismorfobia corporal. Tá. Nossa, muito alto, né? 75% é altíssimo, para falar a verdade. 75%. Meu Deus. Bom, e aí é aquilo, né, que a gente vê do outro lado, né, como eu sou perito também nas perícias médicas. De um modo geral, muitas vezes esses pacientes processam o médico por conta dessas frustrações, né? E essas frustrações podem estar relacionadas àquilo do médico ter prometido muito antes, né, então prometido demais, ou às vezes a pessoa ter um entendimento diferente daquilo que pode acontecer. Isso a gente vê muito mesmo. E a psicopatologia que geralmente entra na justiça contra o cirurgião plástico não houve, né, não ocorreu erro esse, é o borderline. Tá. O border, enquanto ele não chega no fim dos atos, ele vai até o fim. Eu participei do simpósio de intercorrências de cirurgia plástica aqui da Regional Minas, em Ouro Preto. Vários cirurgiões falaram que enquanto ele não chegou para o paciente, border, falou assim, entra na justiça, não deram sossego. Não deram sossego. Difícil, hein? Então, realmente... Então vamos lá, porque senão... Vamos lá. Então, o Jonas está perguntando aqui se eu acho que é falta de ética, se a falta de ética tem relação direta com os processos de erro médico. Total, tá? A grande maioria dos médicos que faltam ética, eles têm vários processos, sim, por conta disso. Por exemplo, é aquele médico que promete muito, é aquele médico que tem um Instagram lotado de foto de antes e depois. Esse cara você pode ter certeza, se não agora, no futuro ele vai ser processado sim, tá no cível. Pode ter certeza, isso tem muito a ver. Vamos olhar mais uma pergunta aqui, peraí. Vamos lá.
porque senão vai descendo e a gente não... Aqui, ó, sem Qual uma é a justiça obrigação de fins. brasileira? Pode ler, Pode pode ler. falar. Aqui, ó, tem uma, aqui, ó, bem interessante. Sendo uma obrigação de fim, que a cirurgia plástica, pela maioria dos juristas, ela é uma obrigação de fim, como diagnosticar o erro médico? Simples, por isso que tem uma perícia médica, né? É na perícia médica que a gente faz uma análise técnica e passa para o judiciário, passa para o juiz, em termos técnicos e leigos, para ele saber o que aconteceu, né? E vai falar, ó, teve ou não teve, né? O médico agiu ou não agiu com uma técnica adequada. Então, por isso que tem a perícia médica, tá? É uma pergunta bem interessante, porque o pessoal acha que, só entrar com a ação acabou. Não, vai ter que ter uma avaliação de um médico perito, e no caso, o médico perito, geralmente, ou ele tem o título de especialista em perícia médica, ou ele é especialista na área que está sendo analisado o caso. Isso. Aí outra pergunta, além do transtorno de dismorfia corporal, quais transtornos aparecem na cirurgia plástica? O borderline já passou a dismorfobia, o transtorno de dismorfia corporal, apesar que o border, ele engloba todos os outros transtornos de personalidade, né? Por isso que o diagnóstico dele é um pouco delicado por causa disso. Várias pessoas, os cirurgiões, não conseguem identificar por causa... ele é muito confundido com o transtorno dismórfico corporal e o transtorno de personalidade narcisista. Aí aparece muito transtorno bipolar, transtorno de humor, transtorno do pânico, o transtorno de personalidade... transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, né? Os transtornos alimentares, né? A vigorexia, a ortorexia, que é também a bulimia e a anorexia. E os sintomáticos também, né? Sim. Mas o transtorno de personalidade narcisista, a dismorfobia e o border são os que mais aparecem. Qual a relação da psicologia na cirurgia plástica? Foi o que eu falei, né? O papel do psicólogo, né? Ele vai ser uma ponte entre o paciente e o cirurgião plástico, onde que ele vai estar trabalhando as expectativas reais e imaginárias, avaliando, né, do paciente, intervir se houver alguma alteração psíquica. Se o paciente não apresentar nenhum transtorno de personalidade, o psicólogo, durante o processo cirúrgico, ele vai estar trabalhando a questão da ansiedade também, a expectativa, o termo de consentimento, porque esse mesmo o cirurgião plástico, explicando o termo de consentimento para o paciente, ele consegue absorver somente 40% do que foi falado. Ele geralmente é memória seletiva, né? Ele ignora os pensamentos, geralmente ele foca só no positivo e ignora tudo de ruim, né? Então, geralmente eu gosto muito de, no pré-operatório e no pós-operatório, na recuperação do paciente, tá explicando e voltando sempre no termo de consentimento. Mas por que minha mama tá diferente uma da outra? Por que eu tô inchada? Porque pergunta do seroma. Então, assim, por que eu tô roxa? Isso tudo é explicado em consulta, tudo tem no termo de consentimento, né? Então você vê como o negócio é profundo, né? E até pra gente depois, eu como cirurgião plástico que opero, e eu pego a outra parte, que é de perito, né? De fazer toda essa assistência judicial, a gente vê exatamente isso. Muitas vezes está lá assinado, está a assinatura do paciente, muitas vezes o médico deixou tudo muito bem determinado, delimitado nesse termo, mas mesmo assim acontece a complicação, e aí a pessoa fala, não me foi nunca explicado isso. Né? E é um grande problema mesmo, viu, Camila? Isso a gente vê diariamente mesmo. E a maioria fala, meu médico, meu cirurgião não falou isso. Eu tenho a prova, porque igual quando o paciente ele assina o termo de consentimento, aliás, antes dele assinar o termo de consentimento, eu explico o termo de consentimento para ele. Então, o cirurgião plástico, ele explica o termo de consentimento, eu explico o termo, e depois que ele assina, eu passo para o cirurgião plástico. Então, assim, o paciente não tem desculpa, né? Então, não tem desculpa.
E o psicólogo também ele vai estar acompanhando o paciente no pós-operatório, porque o paciente ele fica muito vulnerável. Né? Tem pacientes que têm depressão, tem paciente, mesmo você preparando o paciente ali em todo o processo, acho que são todas as pessoas não estão preparadas para a dor. Né? A dor física e mental também. Né? A mental no pós-operatório por causa que tem paciente que acha só, eu vou sair da cirurgia e vou para balada. Né? Então, mas é isso mesmo. E é importante estar preparando. Né? Tá e outra bom. coisa também... Não tem nem o que discutir. Tudo isso é o que a gente recebe. Não, tudo que você está falando é a realidade mesmo e é o que a gente recebe no nosso dia a dia, tanto como cirurgião plástico quanto como perito, né? São essas expectativas completamente diferentes das realidades que são uma cirurgia, né? E muita gente floreia a cirurgia plástica achando que a cirurgia plástica é como se fosse cortar o cabelo, pintar o cabelo. E não é um procedimento cirúrgico como qualquer outro, tem os seus riscos cirúrgicos e benefícios cirúrgicos como qualquer outro. Então, mas o pessoal floreia muito, talvez por conta dessa exposição maciça de muitos cirurgiões plásticos, essa exposição maciça de ver resultados, que eu sou completamente contra, tá, pessoal? O pessoal fica pé da vida, eu vejo um monte de gente falando, mas eu procuro o meu cirurgião por conta de resultado. Mas, pessoal, tá errado. Desculpa falar, tá errado. Por quê? Resultado estanque num pedaço de folha de papel num computador não transpassa o que é a realidade. É simples assim. Tá? A gente tem que ser autêntico e tem que ser real. E uma coisa importante, que a gente até, nós conversamos outro dia, que o cirurgião plástico, ele não está trabalhando com argila, com cimento, é ser humano. Exato. Né? Então, não tem a perfeição ali, não é 100% perfeito. Então, são vários fatores que giram ali. Não, né? Então, perfeito. Isso você colocou perfeito. Né? Que é importante falar, porque o paciente fala, mas eu queria... que tem essa questão de prometer demais, não é isso. Né? Não é se você chegar, eu vou pegar uma argila e vou construir uma... Você está falando isso, Camila, eu vou entrar num assunto que é super delicado, um monte de cirurgião plástico vai me detonar aqui, mas eu não estou nem aí. Aqui eu não estou para fazer amigos, eu estou para dar informações corretas. O pessoal que está fazendo muitos, eu não estou falando todos, mas muitos dos cirurgiões plásticos estão fazendo essa lipo HD, o pessoal está prometendo resultado através de fotos e parece isso que você falou, Camila. Parece que eles estão mexendo com argila, que vai ficar os 6 gominhos, os 6 ou 8 packs na barriga, os 9 packs na barriga, 6 packs na barriga, vai ficar tudo aqueles gominhos bonitinhos e para todo mundo é a mesma coisa. Pessoal, não é. A pessoa pode ter fibrose, pode ter intercorrência, pode ter até necrose e não dá para prometer um resultado desse para todo mundo. Só que estão fazendo desse tipo de procedimento, não estou falando dos médicos sérios, tem muito médico sério que está fazendo lipo HD, mas a grande maioria desses médicos que está fazendo essa lipo HD está publicando essas fotos, prometendo resultados. E promessa de resultado, lá na frente você vai ter que pagar esse resultado, tá, pessoal? Isso mesmo. A cirurgia plástica virou um mercado? É um mercado, né? Não deixa de ser. Poxa, a medicina é um mercado, né? Tudo que a gente faz, né, de um modo geral, a gente está enquadrado sim no Código de Defesa do Consumidor e é um mercado. Só que esse mercado tem que ser ético, porque está dentro da medicina, tá? Eu acho que assim, não vejo problema algum e eu vivo disso, eu vivo de cirurgia plástica. Se eu não fizer minhas cirurgias plásticas, eu vou ter problemas financeiros, mas tem que ser ético. Tá? Você pode muito bem viver de medicina, viver de cirurgia plástica sendo ético. Então é um mercado, mas que tem que ser ético. Com certeza. O Brasil passou na frente de outros países em cirurgia plástica? De quase todos, né? De quase todos. Só não passou na frente dos Estados Unidos, mas a gente fica brigando com os Estados Unidos todos os anos, né? Óbvio, né? Aqui tem uma formação fantástica dos cirurgiões plásticos, aqui tem uma grande quantidade de cirurgião plástico e o pessoal procura para fazer. Então, é um país promissor ainda na cirurgia plástica e um bom país formador de cirurgiões plásticos. Isso. Deixa eu ver. O cirurgião plástico pode divulgar... O cirurgião plástico pode divulgar preços de cirurgia na mídia? Não, nem preço de cirurgia, tudo isso que a gente está falando, não pode, é vedado.
qualquer tipo de procedimento médico, você só pode passar um orçamento, um valor desse procedimento médico depois de uma avaliação. Se você não faz uma avaliação, se você não faz uma consulta, é impossível você passar o valor, é impossível você passar preço e é antiético também. E tabelas de cirurgia? Então, existe isso, mas também não é ético, tá? Na verdade, você divulgar esse tipo de tabela, o médico ele pode ter uma orientação, claro, é o meu negócio, né? Porém, a gente não pode ficar divulgando essas tabelas de cirurgia, valores de cirurgia, isso tudo é vedado pelo Código de Ética. Qual a sua opinião sobre projetos de cirurgia plástica de baixo curso e consórcio? Baixo curso e consórcio. Desde que seja ético esse projeto de cirurgia plástica, que os médicos sejam cirurgiões plásticos e cada um dá seu preço, eu acho que isso não é problema, né? O que não pode é ficar divulgando os valores. Tipo, minha prótese vai custar 5 mil para todo mundo. Pessoal, tá errado isso. Você não pode divulgar valor sem você ter uma avaliação do paciente. Agora, você cobrar menos ou não cobrar, isso cabe a você. Cada um sabe das suas condições financeiras e aquilo que você quer. Não vejo problema. Consórcio, se o médico não tiver a relação direta com o consórcio, não tem problema nenhum. Por exemplo, o paciente fez um consórcio, pegou essa carta de crédito e pagou, o médico nem sabe que tem consórcio. Eu já devo ter operado paciente que fez isso, pegou o seu dinheirinho e operou. Não vejo problema algum, desde que o médico não tenha. Porque o que acontece? Qual que foi o grande problema dos consórcios? Muitos médicos tinham o consórcio deles e faziam esse esquema para angariar paciente. Isso é errado. Isso é o que a gente chama do quê? Mercantilização da medicina, que não pode ocorrer. Agora, o médico recebeu o valor de um consórcio, não vejo problema algum. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Tem várias aqui, Camila. Nós passamos várias e muitas perguntas inteligentes demais aqui, tá? Muito inteligentes mesmo, tá? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Tem uma aqui que eu passei. Ó, a Tamires está falando, busco médicos que mostrem os trabalhos. Desculpa, Tamires, mas você está errada. Porque se isso acontecer, você está vendo só resultado bom. Você não está vendo complicação. Depois entra no meu Instagram, no meu Facebook, vocês vão ver. Eu mostro deiscência. Eu acho que é bom as pessoas saberem necrose de areola. Tudo isso as pessoas têm que saber que acontece. É estatístico. Tá? Então, não vá por essa de resultado só, que você vai se ferrar, vai ter problema. Tá? E eu falo isso porque analiso por semana 8 processos de possíveis erros médicos em cirurgia plástica por semana. Tá? A gente faz uma média de 30 processos por mês. Eu faço mais de 300 laudos judiciais em cirurgia plástica por ano. Então, o que eu estou falando tem embasamento teórico, tá? Não é bobeira, tá? Tem outra aqui. Os juízes, na sua experiência como perito, entendem bem o termo complicação inerente ao procedimento cirúrgico? Não entendem, tá? Isso, de um modo geral, eles não entendem, por isso que é o papel fundamental do perito judicial explicar isso. Não só falar, foi uma complicação. Tá, todo mundo sabe que foi uma complicação, mas essa complicação teve nexo com o trabalho do médico? O médico fez algum procedimento que estava errado e que levou àquela complicação? Isso é importante no perito, e muitos peritos não colocam. Eles só colocam assim, foi uma complicação no procedimento. Tá, mas o porquê dessa complicação? Então, isso cabe ao perito explicar muito bem, sim, para o juiz, e aí sim o juiz vai entender. E muitas vezes, mesmo ficando muito bem escrito, o juiz não entende muito bem, tá? Então, por isso que a gente tem que explicar, reexplicar, voltar 2, 3 vezes esse processo na mão para a gente explicar bem para o juiz que teve ou não nexo com aquele procedimento do médico. Deixa eu olhar aqui. As pessoas estão buscando... Tá. As pessoas estão buscando profissionais pelos números de likes e seguidores. Avalia o médico de forma e daí caem em armadilhas. Qual a melhor orientação na busca de cirurgião plástico? Bom, melhor orientação. Primeiro, vai entrar no site do CRM do seu estado ou do CFM, veja se ele realmente é cirurgião plástico. É a primeira coisa. A segunda dica, sempre contactar pacientes desse cirurgião plástico. Tentar falar com eles, saber o tratamento que foi dado no pré, pós, no intra, saber como que é a relação desse médico. Então, ter um pouco também você vai ter que ser um pouco de detetive, ir atrás, saber do médico, tá? Isso é muito importante, ter referências desse médico. Isso é muito importante, tá? E não ir atrás de like. Tem médico aí com 500, 1 milhão de seguidores. E assim, pessoal... Comprar, isso não... tem como... Tem como comprar like,
como comprar seguidor, e isso não quer dizer que o cara é um bom médico, né? Então, pessoal, toma cuidado com isso, toma cuidado com rede social, com esses médicos, né, superstars de rede social, que não é bem assim, tá? Deixa eu ver aqui mais algum. Aqui, ó, o Jun tá perguntando. O Jun é um amigo nosso lá de Manaus, cirurgião plástico, excelente, capitão da polícia, irmãozão nosso. Ele tá perguntando se recomenda filmar e gravar a consulta. Recomendo sim, tá? Eu acho que tem uma validade jurídica, né? Eu acho que vale a pena, não vejo nenhuma quebra de sigilo, né? Desde que você guarde isso daí numa nuvem, muito protegido, não há problema algum, e os juízes aceitam sim como prova. Se quiser gravar, pode gravar, não vejo problema algum. Eu concordo também pelas pacientes, essas pacientes que apresentam transtorno de personalidade, pode chegar, mas eu não falei isso. Então, assim, você gravar a consulta, além de estar resguardando o médico, né? Principalmente dessas pacientes com alguma alteração psíquica, né? Sem sombra de Porque dúvida, eu acho que é válido mesmo, viu, Camila? Eu acho muito válido. Eu tenho todo um aparato de gravação de consultas, né? Então, do áudio e do vídeo na minha clínica. Não é sempre que eu a faço por conta mesmo de... É um grande problema guardar isso na nuvem. Imagina você atender, vamos por 10 pacientes por semana. Para guardar isso, armazenar é muito problemático. Mas, assim, seria o melhor. Tá? Eu acho que seria o ideal do médico fazer isso. Às vezes eu faço, às vezes não faço. O prontuário tem que ser muito bem escrito sempre e as fotos de pé e pós-operatório muito bem feitas, sempre estar arquivados numa nuvem aí bem protegida. essas fotos que vocês tiram no pré e no pós, é correto encaminhar para o paciente ou não? Pode caminhar para o paciente, sim, mesmo porque o prontuário médico e as fotos fazem parte do prontuário médico, não é do médico, é do paciente, tá? Então, se o paciente deseja essas fotos, sem sombra de dúvida, pode encaminhar e deve encaminhar. Deixa eu olhar mais perguntas aqui. Peraí. Ó, tem muita pergunta. Graças a Deus. Agora eu tô subindo. Deixa eu ver, tô vendo se tem alguma. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui. Vamos lá. Esse aqui é interessante. Por que dentistas biomédicos não podem aplicar botox e fazer harmonização facial? Não, eles podem. Dentista biomédico pode fazer, tá? Eu não... É uma celeuma grande, todo mundo entra, dentista, eu não vejo problema. Se o cara sabe fazer e tem a formação para isso, tem que ter formação para isso. Tem a formação, o dentista sabe fazer, o biomédico faz, que faça, não tem problema algum. Porém, nós temos um adendo que, se der complicação, também saiba tratar as complicações. Não é só saber fazer, tem que saber tratar a complicação, tá? E conduzir o caso. O caso tem que ser conduzido pelo profissional que fez o procedimento. Tá? Mas eu não vejo problema algum. Conselho Federal de Odontologia, assim como o Conselho Federal de Biomedicina autorizam a fazer, não vejo problema. Deixem fazer, eu acho até bom. Porém, são responsáveis, assim como os médicos, se caso aconteça algum problema, saber fazer o tratamento e responder criminal e civilmente e eticamente sobre isso também. Isso. Como são estabelecidos padrões de beleza corporal? Isso é muito... Eu não gosto disso, eu não gosto de estabelecer padrões. Para mim, padrão não existe, tá? Cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua beleza, cada pessoa tem os seus defeitos. Não dá para fazer um padrão. Eu acho horrível isso, que o nariz da fulana é o nariz que eu quero, o peito da fulana é o peito que eu quero. Cada pessoa tem a sua beleza e não dá para ficar moldando padrões. Tá? Isso é um grande problema, que as pessoas querem moldar padrões. Isso não existe, isso não pode existir. Quero até falar um pouquinho sobre isso. Estou fazendo um trabalho como que a mídia influencia o paciente a fazer cirurgia plástica. Praticamente todas. Todas foram influenciadas pela mídia, são influenciadas pela mídia. Né? Eu também não concordo entrando naquele assunto sobre quem humano, Barbie humano. Eu fiz várias pesquisas
eu fiquei assim até chocada, pessoas querendo ficar parecidas, né? A gente já viu, quer ficar com o rosto igual de Angelina Jolie, e pessoas querendo ficar parecido com elfos, super-homem. Então, assim, são pessoas que têm um transtorno de personalidade, né? Isso é Então, eu também lamentável. não. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer por quê? A pessoa tem que aceitar, não aceitar aquilo que ela é, porque todos nós temos nossos defeitos e a gente tem que ver isso também e falar, poxa, eu quero dar uma melhorada, mas melhorar por você e não pelo que o outro é. Não pelo Entendeu? outro. Exatamente, exatamente. Isso a gente Mas vê assim, muito a e é motivo de maioria frustração. e a maioria é influenciada, a maioria. E é motivo de frustração no futuro. Com certeza. Os transtornos mentais são capazes de gerar distorções em relação à própria imagem corporal? É. O Total. paciente, se ela apresenta um transtorno dismórfico corporal, que é a alteração da imagem, você, como eu, paciente, você como profissional, eu vejo de um jeito e você vê totalmente diferente. Para mim, é uma coisa monstruosa, né? Então, se eu faço cirurgia, né, o profissional faz cirurgia no paciente que tem um transtorno dismórfico corporal, ele não vai ficar satisfeito com o resultado da cirurgia, né? Ele vai, então ele começa a migrar o defeito pelo corpo, né? Não estou satisfeito com a mama, agora estou satisfeita com o nariz. Então, assim, tem relação, tem distorção, dá uma alteração, né? O paciente não vai ficar satisfeito, entra a questão na parte judicial, porque ele depois é que vai falar que foi erro médico, não foi erro médico. Cobrar, Né? vai querer cobrar isso. Exatamente. Por isso, eu não estou querendo puxar para o meu trabalho, não, mas o meu trabalho ele entra, acho que é importante por causa disso. Eu acho que uma equipe multidisciplinar, né, acho que desde de psicólogo, fisioterapeutas, nutricionistas, eu acho que é extremamente importante numa equipe multidisciplinar na cirurgia plástica. Né, eu acho que um complementa o outro. Concordo, Né? não. E o médico não consegue trabalhar sozinho, né? É impossível você ter o domínio de todas as partes do corpo humano, né? E o domínio de tudo. Então, precisa sim de ajuda. Ajuda essa fisioterapia, psicologia, vários outros colegas que estejam juntos sim nesse trabalho. Não tenha dúvida disso, Camila. Não tenha dúvida. Qual a diferença entre a cirurgia plástica estética e reparadora e suas consequências nas decisões judiciais em relação às espécies de obrigações que assumem o médico? Então, a cirurgia plástica é a única indivisível. Não tem essa separação de estética e reparadora, tá? Isso só tem para o judiciário. Quando a gente faz análise pericial, a cirurgia plástica é indivisível. Todo paciente que vai fazer uma cirurgia plástica é estética e é reparadora. Tá? Isso tem que deixar bem claro. Todo mundo fala, eu vou colocar meu peitinho, é só estética. Não é só estética. Você está fazendo uma reparação no seu corpo, porque senão você não ia buscar um cirurgião plástico. Você, no mínimo, tem alguma característica que você não gosta. Se você não gosta, você vai fazer uma reparação. Então, toda e qualquer cirurgia plástica é estética e é reparadora. E isso eu deixo bem claro para os juízes, tá? O estado psicológico, né, emocional do paciente tem influência na sua relação com o médico? Tem. Total, né? Tudo isso que você já falou, não precisa nem discutir, né? Se o paciente ele não fica satisfeito com o resultado da cirurgia, com certeza ele vai ter primeiro, tem que ter uma transferência, acho que no geral, com a equipe toda. Né? Principalmente com o cirurgião plástico. É tudo, né? A gente vê, às vezes, acontece do paciente vir reclamar e, na verdade, não é nem do cirurgião plástico, mas é de alguém da equipe. Por exemplo, a minha enfermeira, um belo dia não tratou bem o paciente. Vai recair sobre mim isso. Então, se não tiver uma harmonia de toda a equipe, eu falo de toda a equipe, desde a menina da recepção, da limpeza, quem fecha os contratos, da enfermagem e do médico, acabou, vai ter um problema e esse problema vai ser reclamado. Isso é sem sombra de dúvida. Sem sombra de Com dúvida. certeza.
como psicólogo, teria como você nos dar algum macete para identificarmos esses pacientes problemáticos ou que nos causa problemas futuros? Tendo um psicólogo na equipe. Exatamente, é o melhor, é o ideal, né? Já me fizeram Esse é o essa ideal. pergunta já num congresso que eu participei de cirurgia plástica, me fizeram exatamente a mesma pergunta. Mas, Tem como pô, dar um cada um na macete? sua, né? Cada um na sua. Você estudou para isso, você tem a qualificação para isso. Meu, não tem nem o que falar. O Denis fez esses dias, o Dr. Denis Calazans, que é o presidente da sociedade, fez esses dias uma live com a fisioterapeuta, né? E assim, Isso. quem é melhor para conduzir um pós-operatório de uma drenagem linfática, de um pós-operatório realmente? É o físio. Por mais que a gente tenha o domínio, que saiba o que está acontecendo, só quem está com a mão na massa, quem estudou para aquilo é que vai fazer o melhor. Então, sem dúvida, quem é da sua equipe, o físio, o esteticista que é da sua equipe, que vai conduzir melhor isso. Então, pessoal, cada um na sua, tá? O médico não é o dono do poder de tudo. Isso mesmo. O cirurgião plástico pode contraindicar uma cirurgia, mesmo quando a realização for o desejo do paciente? Pode Quando não, a paciente... deve contraindicar, tá? Como eu contraindico cerca de 20% das minhas cirurgias. 20% das minhas cirurgias estão contraindicadas. Eu não deixo o paciente fazer porque a indicação está completamente errada, tá? Completamente errada. Então, pessoal, se o médico falou para você, ó, nesse momento não é para operar, poxa, siga. Pode ter certeza que ele está certo, porque o médico vive disso. Eu vivo de cirurgia plástica. Para eu falar que não precisa ou que não tem indicação, é porque realmente não tem indicação. O médico ético, ele faz isso. É importante fazer isso. Tem que fazer. Porque senão, todos os problemas vão recair aí. Né? Vão recair nessa sua indicação errada. O médico bom é aquele médico que sabe dizer não. É aquele médico que sabe indicar quando não operar. Isso é a melhor coisa, tá? Isso mesmo. Pode o cirurgião plástico, acompanhado do seu paciente, apresentar na imprensa resultados de cirurgias realizadas por ele? Curto e grosso, não. Nem pensar. De Já foi jeito nenhum. falado. Já foi falado e não pode. Mas e se não mostrar o rosto nem divulgar o nome da paciente? Mesma coisa que eu já falei. Resultado. Resultado, se não é para congresso, se não é para artigo científico, não pode. Isso é somente para fazer marketing, e marketing barato. Não pode fazer. Isso está errado, isso está vedado, Código de Ética Médica, artigo 75, Resolução 2126 de 2015, 1974. Nós temos aí mais de 5 resoluções falando que não pode. É normal, após uma cirurgia plástica, a pessoa se sentir com a autoestima pior que antes? Sim. Sim. Comum. Normal não, é comum, né? É comum. Porque o paciente, ele passa por uma cirurgia, principalmente, né, nos primeiros dias. Tem a questão do inchaço, né, dor, né, hematomas. Então, o paciente ele fica deprimido por causa disso. Tem aquele arrependimento pós-cirúrgico, né? Por que que eu operei? Ah, eu queria voltar, eu arrependi. Principalmente nos primeiros dias, né? Super comum. Ó, Camila, ó, vamos dar o tchau aí pro pessoal que tá acabando aqui, ó, tá dando o tempo restante, 1 minuto, tá? Bom, eu só tenho aqui a agradecer você, as suas ótimas informações, principalmente no meio que eu não sou afeito, né? A gente tem um por cima, mas a gente não sabe a fundo o que é a psicologia. Muito obrigado. Eu vou chamar você Eu te agradeço. para fazer umas lives, tá? Porque foi fantástico isso daí. O pessoal deve ter Gostei gostado muito bastante. também. Né? Estou à disposição e agradeço, né, o convite. Obrigado. Viu? Pessoal, todo mundo que assistiu, brigadão. Eu vou tentar gravar essa live, vou deixar aí. Se eu conseguir gravar, a gente compartilha no nosso canal do YouTube também, tá? Mas brigadão por todos e valeu mesmo, viu, Camila? Valeu mesmo, tá? Tchau, encerrando gente. aí. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, tchau.